o que dirige sua vida? O que tem motivado você? O que faz você acordar todos os dias, a hora que você acorda? O que faz você se arrumar para sair? O que tem feito você vir à igreja? O que faz você adorar? O que faz você dizimar, primiciar, ofertar? O que tem dirigido a sua vida? É uma pergunta. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 4, o grande sábio Salomão escreveu: percebi que o que faz os homens correr atrás do sucesso é a inveja. Ele diz: percebi que o que faz os homens correr atrás do sucesso é a inveja. O que tem dirigido a sua vida? É a inveja? É os ciúmes? É a vida dos outros? Tem gente que quando se encontra com alguém só sabe falar dos outros, nunca fala de projetos, nunca fala de sonhos, nunca fala de ideais, nunca fala de experiências com Deus. Sempre está falando do irmão, da irmã, do pai, da mãe, do amigo, da amiga, do pastor, da pastora, do outro, do patrão, do chefe, sempre de alguém. O que tem dirigido a sua vida? Eu quero rapidamente lhe dar algumas respostas. O que eu vou dizer aqui é muito forte, a frase não é minha, é de Thomas Carlyle. Ele disse o seguinte: o homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. É forte. Mas um homem sem propósito é como um barco sem leme. Ele bebe qualquer coisa, ele come qualquer coisa. O que importa é o sabor, o que importa é o momento, o que importa é se sentir bem naquele momento. Ele nunca pensa no depois, ele nunca pensa nas consequências, ele nunca pensa daqui a 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30 anos. Ele vive o agora somente. Ele não tem propósito. Se alguém agora ligar, ele vai parar a mensagem, ele vai atender o celular, ele vai responder o WhatsApp. Se terminar o culto e alguém chamar ele para o motel, ele vai. Se alguém oferecer uma bebida, ele toma. Ele é como um camaleão, não é isso? Que muda de cor de acordo com o ambiente, sem propósito. É um barco sem leme, todos os ventos sopram a seu favor, porque ele não tem direção. O que tem dirigido a sua vida? A vida de todo indivíduo é dirigido por algo. Não existe pessoas dirigidas que têm uma vida sem ser dirigida. Você sempre será dirigido por algo. A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo o carro, batendo um prego ou chutando uma bola, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Mais uma vez eu lhe pergunto: o que tem dirigido a sua vida? Qual a força motriz que dirige sua vida? Qual a força? O que te impulsiona? O que te faz sonhar? O que te faz acreditar que amanhã será melhor do que hoje? O que te faz planejar a sua vida daqui para 5, 10, 20 anos? O que tem dirigido a sua vida? Neste exato momento, é possível que um problema, uma urgência ou um fim de um prazo determinado esteja dirigindo você. Tem pessoas que estão aqui, mas estão preocupadas com o boleto que vai vencer amanhã, e você ainda não tem o dinheiro para pagar e não sabe como conseguir esse dinheiro. O que está dirigindo você é o boleto, é a falta de dinheiro. Você não pode ser dirigido pelo dinheiro, nem pela ausência dele, e nem pela soma dele, nem pela fartura dele. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor ou uma crença inconsciente também o esteja dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores e emoções podem dirigir a sua vida. Tem pessoas que são dirigidas por um problema que aconteceu há 5, há 10, há 20 anos atrás. Ela não rompe, ela não consegue sonhar mais, porque ela está presa lá naquele evento que aconteceu há tantos anos atrás. Uma decepção, um ente querido que se foi embora, que morreu em um acidente trágico, um ex-marido que o abandonou, um namorado que abusou,
e ela não consegue casar, não consegue se relacionar com ninguém. O que tem dirigido a sua vida, meu irmão, minha irmã? Rapidamente, eu quero te dar aqui 5 circunstâncias comuns que dirigem a vida de muitas pessoas. 5 circunstâncias comuns que dirigem a vida da maioria das pessoas. Então vamos lá, primeira circunstância que dirige a vida de muita gente. Muitos são dirigidos pela culpa. Muitas pessoas têm a sua vida dirigida pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo dos remorsos e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. Permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. Quando Caim pecou, a sua culpa afastou da presença de Deus. Olha o que Deus disse para Caim, em Gênesis capítulo 4, versículo 12, parte B. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Você sabia que tem gente que ela foge o tempo todo do sucesso na vida dela? Ela não para em empresa nenhuma. Quando a coisa está para brotar na vida dela, ela sai daquele lugar. Tem gente que nunca tem saúde, ela foge da saúde. Deus cura ela de um problema, ela é restaurada de um problema, logo surge outro problema na área da saúde. Ela vive com dor, ela já diz: o meu problema, a minha doença, o meu diabetes. Ela toma posse do problema. A saúde passa longe dessa pessoa. Uma hora é a pressão alta, outra hora é o colesterol descontrolado, outra hora é, sei lá, toda hora é um problema. Fugitiva. Tem gente que foge de casa, foge da família. Está debaixo do mesmo teto, mas não está unido. É discussão, é briga, se tornou um fugitivo do sucesso, um fugitivo do bem-estar, um fugitivo da alegria. Está fugindo o tempo todo. Tem gente que não para a igreja. Foge, não cria raiz. Tem gente que foge o tempo todo de um casamento abençoado, nunca persiste, nunca persevera, nunca paga um preço, sempre está mudando de cônjuge e não chega a lugar nenhum. Fugitivo. Essa pessoa se tornou uma fugitiva. Deus disse para Caim: você será um fugitivo errante pelo mundo. Esse quadro descreve, infelizmente, a vida da maioria das pessoas hoje em dia. Elas andam pela vida sem propósito. Andam pela vida sem propósito. A maioria das pessoas não tem uma agenda para o dia de amanhã. A maioria das pessoas não sabem o que vão comer após essa reunião. Ela sabe que precisa emagrecer, sabe que o colesterol está alto, sabe que não pode comer sal, mas ela sai ali, ela vê uma coxinha muito linda e ela diz: ah, meu Deus, eu nem posso, viu, mas é só hoje. Não tem propósito, não tem agenda do que vai comer. Tem gente que não tem agenda para a semana, não sabe o que vai fazer amanhã, vive uma vida sem propósito. O que tem dirigido a sua vida? Irmãos, nós somos produto do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiro dele. Você é livre. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Aleluia. O propósito de Deus não é restringido por nosso passado, não, de maneira nenhuma, jamais. Deus vai restringir o propósito dele para com a sua vida por causa do seu passado, não. A Bíblia nos prova isso. Ele tornou um assassino chamado Moisés em um grande líder, e um covarde chamado Gedeão em um corajoso herói. E também pôde fazer coisas maravilhosas ele pode fazer coisas maravilhosas com o restante de sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz assim, no Salmos de número 32, versículo 1, na versão de Bíblia BV, diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. Segundo o propósito, segundo as circunstâncias que dirige a vida de muitas pessoas, muitos são dirigidos pelo pressentimento e pela raiva. Muitas pessoas são dirigidas pelo pressentimento e pela raiva.
Algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se, interiorizam a raiva, enquanto as outras se irritam e agridem os outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. Perdoa, meu irmão. A melhor coisa é perdoar. O melhor remédio para viver feliz é perdoar. Decida perdoar até aquelas pessoas que ainda não te ofenderam. Já começa a declarar no mundo espiritual: se um dia fulano me magoar, já tem o perdão garantido. Aleluia. Porque se você falhar amanhã com Deus, você já tem o perdão garantido. Deus, quando morreu na cruz do Calvário, quando Ele enviou Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele já morreu pelos seus pecados do passado, do presente e do futuro. Ei, não tem nada que você possa fazer para Ele te amar menos e nem para Ele te amar mais. Você é amado de Deus, você é perdoado por Deus. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. Aleluia. Ele te faz mais alvo que a neve. Aleluia. E dê esse perdão para as pessoas que te cercam. Aleluia. Preste atenção. Enquanto o ofensor provavelmente já esqueceu o insulto e seguiu em frente, você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que o ofendeu. Ouçam isso. Aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. Irmãos e irmãs, o que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com amargura. Em nome de Jesus, abra mão dessa amargura. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado e o mande para bem longe de você. Em Jó capítulo 5, versículo 2, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Olha o que Jó escreveu. Jó capítulo 5, versículo 2, na nova tradução, na linguagem de hoje: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Tem gente que morre por causa da amargura, desgostoso da vida, não se arruma mais, não vai mais ao salão de cabeleireiro, não arruma mais a roupa, sai de qualquer jeito. Não, já viu pessoas largadas na rua? É um homem, a camiseta toda furada, gola arrebentada, aquele bermudão que cabe dois dele dentro, mostrando, sabe aquela coisa largada? Aquela mulher que mostra o sutiã, coloca tudo descombinando. Irmão, pera aí, não, você é filha do rei, você é filho do rei. Por mais que a sua roupa seja simples, se vista bem, arruma esse cabelo, coloca um perfume, faz essa barba. Ei, Deus tem um propósito para você. Você é amado de Deus, Ele morreu na cruz do Calvário por você. Você vale a vida preciosa do Senhor Jesus Cristo. Ele te resgatou das trevas e da condenação do inferno. Você é livre para viver a vida abundante que Jesus conquistou na cruz do Calvário para você. Aleluia. 3. Terceira circunstância que dirige a vida de muita gente: muitos são dirigidos pelo medo. Muitas pessoas não rompem na vida por causa do medo. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas, do crescimento num lar extremamente severo, ou mesmo de predisposição genética. Independente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr risco. Em vez disso, comportam-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e tentando manter o status quo. Eu quero orar por você. Você sente um medo fora do comum. As pessoas dizem para você: você tem tudo para dar certo, você é inteligente, você consegue, mas você tem medo de arriscar. Você gela na hora que surge uma oportunidade nova, a oportunidade de conhecer uma outra pessoa, de uma viagem, de uma promoção, de comprar alguma coisa nova, de falar em público. Você tem um medo fora do comum.
Se coloque de pé em nome de Jesus, se você crê na cura, se você crê no poder de Deus, e você sente esse medo, se coloque de pé, coloque a mão sobre o seu coração, eu quero orar por você. Se você está no campus online, coloque a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Medo de dirigir, medo de ter filhos, medo de casar, medo de ter o segundo filho, está repreendido. Há uma promessa para você, mulher, crescer e frutificar. Você vai ser mãe de filhos e filhas, em nome de Jesus. Você vai ser pai de multidões, em nome de Jesus. Medo de mudar de emprego, medo de empreender. Você é um profissional de mão cheia, todo mundo gosta do seu trabalho, mas você tem medo de abrir o CNPJ, você tem medo de abrir um MEI, de ter uma nota fiscal, de emitir uma nota fiscal. Você tem medo, está repreendido em nome de Jesus. Espírito Santo, eu ministro cura sobre a vida do teu povo. Assim como o Senhor fez ao pai de Gideão, um homem corajoso, que até hoje nós aprendemos com Gideão. Eu ministro, Pai, coloca a unção de coragem, de ousadia, um espírito de ousadia, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. O Senhor é amor, Pai. Se esse homem, essa mulher é morada do Senhor, se o Senhor habita nele, nela, Senhor, agora esse medo tem que bater em retirada, em nome de Jesus. Seja curado, seja curada, receba um espírito de ousadia, aleluia, de coragem, seja forte e corajoso, não tenha medo. O Senhor é contigo por onde você passar. Medita na lei dele de dia e de noite, aleluia. Deus tem o sucesso, Deus tem vitória para você, em nome de Jesus, aleluia. Tome seu assento. Um dia uma jovem senhora chegou para mim lá em São Paulo, eu era pastor, e após o culto ela disse: pastor, eu sou de Santo André, nossa igreja era no centro da cidade, no bairro do Bom Retiro. E ela disse: o senhor acredita que eu tenho um carro novo na minha garagem, mas eu tenho medo de dirigir? Falei: sério, irmã? Eu pego ônibus, trem e metrô para chegar no culto. Eu falei: a partir da semana que vem a senhora vai vir com o seu carro, eu vou orar pela senhora, Deus vai tirar esse medo. Ela disse: será, pastor? Eu falei: sim, creia. Eu orei por ela. Na semana seguinte eu disse para ela que eu queria falar com ela. E ela disse: pastor, eu vim de carro até o metrô. E já avancei um pouco, eu falei: semana que vem você vai estar com o seu carro aqui no estacionamento da igreja. Na semana seguinte ela estava com o carro dela no estacionamento da igreja. Você não pode aceitar como normal aquilo que é anormal. Você não pode. Deus não faz nada pela metade. Deus não vai te dar um carro para ficar na garagem. Deus não vai te dar um filho para vergonha. Deus não vai te dar uma empresa para o fracasso. Creia no poder de Deus. O medo é um encarceramento voluntário, que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso com as armas da fé e do amor. Está escrito em 1 de João 4,18, na versão AM, diz assim: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante, cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Olha o que a Bíblia diz. Quarta e penúltima circunstância que dirige a vida de muitas pessoas. Muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Contudo, são 3 expectativas falsas. Os bens materiais trazem felicidades apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando um tédio. E então passamos a desejar novidades, coisas novas, maiores e melhores. Também é um mito a concepção de que quanto mais bens adquirir, mais importante serei. A autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. Tem gente que vive por trabalho, vive a vida toda ganhando dinheiro, e depois que ganha o dinheiro, gasta todo o dinheiro tentando conquistar a saúde e a família.
O que adianta? O que adianta? Steve Jobs disse: eu daria toda a minha riqueza pela minha cura. Mas não teve como, morreu de câncer. Um dos caras mais ricos do mundo. O que adianta? Você vai viver o melhor de Deus nessa terra, mas pautados nos princípios de Deus. Você vai ganhar dinheiro, você vai viver bem, você vai viajar bem, você vai comer bem, você vai morar bem, mas sem perder a sua família, sem perder a salvação e sem perder a sua saúde, sem perder os seus amigos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso que Deus tem para você. Quinta circunstâncias que tem dirigido a vida de muitas pessoas. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Tem gente que faz, só querendo aprovação, o elogio de alguém. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Ele mesmo disse: eu vim para servir, não para ser servido. Servir é bênção, é gostoso, é gratificante, é bom. Eu sei o que eu estou falando. É bom servir as pessoas, é bom ajudar as pessoas. Mas nós não podemos ajudar as pessoas buscando a aprovação das pessoas. Tem mulher, e o Espírito Santo diz que, de Deus me diz que tem mulher aqui nesse auditório, que você arruma a casa como ninguém. Você trabalha igual louca dentro de casa, mas sempre esperando o elogio do marido. E no dia que ele não elogia, você fica mal. Você, quando ele não elogia, você até provoca ele para te elogiar. Não, isso é um problema. Isso não pode dirigir a sua vida. Você tem que servir por prazer. Tem gente que serve na igreja buscando a aprovação do pastor ou dos seus liderados. Está errado. Você tem que servir por prazer, por alegria, com o coração grato, pelo que Deus já fez por você, mas não buscando aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias de pais, cônjuges, filhos, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. A Bíblia diz que você deve honrar o seu pai, você deve honrar a sua mãe, mas nunca ficar buscando aprovação a vida toda, porque nem sempre nós vamos agradar todo mundo. Eu disse pela manhã, tem um pastor amigo, tempo atrás nós estávamos conversando, e a esposa dele, na nossa mesa, disse assim: pastor fulano tem um problema. Eu falei: qual é o problema? Que eu elogiei o carro do irmão dele, um carro muito bonito. E aí a esposa desse pastor disse: pastor fulano tem um problema. Eu disse: qual é o problema? Ela disse: quando ele troca de carro, ele deixa 2, 3, 4 quarteirões longe da igreja, com medo do que os irmãos vão pensar. Falei: você está louco? Ao contrário, você tem que parar na primeira vaga, para que todos os irmãos vejam o quanto Deus está abençoando você, e o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, eu estou orando para Deus me dar logo uma Ferrari. Eu vou colocar bem aqui na frente. Todo mundo que passar e vai ver a Ferrari vai glorificar o nome de Deus. Aleluia, tá ligeiro, né, negão? A Ferrari não cabe em você não, você é muito grande. Olha aqui, deixa eu falar. Que isso? Tem gente que tem medo de pintar a casa dos vizinhos achar que ele tem dinheiro. Então você quer que eles achem que você é miserável, desgraçado. Está repreendido, isso não glorifica o nome de Deus. Tem gente que tem condições de trocar o carro e não troca pelo um carro melhor. Vive como escravo. Não, seu pai não quer isso para você não. João capítulo 10, versículo 10. Satanás só vem matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Vida triunfante Deus tem para você. Nós fomos a uma conferência essa semana em São José dos Campos. Fomos na quarta-feira pela manhã e já tinha gente na estrada indo sentido a Aparecida do Norte. Com todo respeito aos devotos, com todo respeito aos religiosos, por favor, não quero ofender ninguém, mas pessoas com os pés inchados, pessoas carregando cruz, pessoas carregando uma imagem na mão, pessoas cambaleando na estrada, ambulância na estrada para socorrer, barracas montadas para dar um pão e água. Deixa eu te falar, meu amigo, minha amiga, Deus não tem isso para você não. Deus já fez tudo o que você não podia fazer para que você tenha uma vida melhor. O meu Deus não manda eu me sacrificar, Ele se sacrificou por mim. Aleluia. Eu faço para o meu Deus não para Ele fazer, eu faço porque Ele já fez. Aleluia.
Eu disse para o Paulo, para a Júlia e para minha esposa ontem à noite, interessante. Nós fomos à conferência de carro, nós almoçamos em restaurantes, fomos aos shoppings, lanchamos, porque esse é o nosso Deus. Para você receber uma bênção, ou porque recebi uma bênção, eu não preciso sangrar os meus pés, eu não preciso subir escadarias de joelho, com todo respeito e com todo amor a quem faz isso, a quem ainda acredita nisso. Mas o meu Deus disse assim: Isaac, por mais que você se sacrifique, ainda não é suficiente para você alcançar a vitória. Por mais que você dê o seu melhor, ainda não é possível você se libertar das trevas. Deixa comigo, Isaac. Eu vou para a cruz no seu lugar, Isaac. Eu recebo a coroa de espinhos no seu lugar, Isaac. Aleluia. Eu só quero que você faça uma coisa: não esquece do sacrifício, que faz a memória, em memória de mim, em memória de mim. Celebra a Santa Ceia, em memória de mim, faz uma aliança comigo, em memória de mim, siga os meus princípios, em memória de mim, adore, 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 glorifique, adore, adore, glorifique, 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 deseje a presença desse Deus, deseje a presença desse Deus, ame esse Deus, Ele tem mais para você, Ele é uma fonte inesgotável, Ele é uma fonte inesgotável, Ele tem mais, 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 Ele é uma fonte inesgotável. Receba o mais de Deus aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Outras pessoas são dirigidas pela pressão social do grupo a que pertencem, sempre preocupadas com o que os outros podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Irmãos e irmãs, não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer todas as pessoas. Você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24, parte A. Ninguém pode servir a dois senhores. Você tem que buscar agradar e viver o propósito de Deus para a sua vida. Você tem que seguir os propósitos de Deus para a sua vida. Diga para Deus: Deus, qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar um significado na vida, por isso tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis como astrologia e psicologia para descobri-lo. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Do contrário, ela se torna insuportável. A sua vida tem que fazer sentido. Você tem que descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Sem Deus a vida não tem propósito, meus irmãos. Sem um propósito a vida não faz sentido. Sem sentido a vida não tem relevância nem esperança. Eu vou repetir para você. Se você está anotando, por favor, anote. Sem Deus a vida não tem propósito. Sem Deus a vida não tem propósito. Sem um propósito a vida não faz sentido. Sem um propósito a vida não faz sentido. Sem um sentido a vida não tem relevância nem esperança. Sem um sentido a vida não tem relevância e nem esperança. Na Bíblia nós temos diversas pessoas que expressaram sua falta de esperança. Vamos aprender com algumas delas? Isaías, o profeta messiânico. Ele se queixou em Isaías 49, versículo 4. Ele diz assim: mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha força em vão e para nada. Irmão, você já viu que tem pessoas que terminam o dia, chega a noite, estão cansadas, exaustas, mas elas olham para o dia delas e elas veem que não fizeram nada, não produziram nada, não cumpriram nada, não tinha nem agenda para cumprir. Pessoas fadigadas, pessoas que não têm sentido, não têm um propósito da vida ainda. A pior coisa, irmãos, é você não saber o que você vai fazer amanhã de manhã. Você não tem hora para acordar.
Que você acordou 11 horas, mas não fez diferença. Ah, eu acordei de madrugada, mas para quê? Estava com insônia. Não tenho o que fazer. Sem propósito. Isso é horrível, isso é um tédio. Isso mata. Isaías diz, mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gasto minha força em vão e para nada. Jó, ele disse, Jó 7, versículo 6 na versão BV, meus dias são vazios e sem esperança. Porque Jó só ia à igreja. Jó frequentava uma igreja, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Ele nunca tinha tido uma experiência com Deus. E em Jó capítulo 7, versículo 16, na nova tradução, na linguagem de hoje, ele disse o seguinte: detesto a vida, não quero mais viver, deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Olha o que o cara disse. Minha vida não vale nada. Porque ele não tinha uma experiência com Deus. Ele nunca tinha conversado com Deus. Ele nunca tinha andado com Deus. Irmãos, busque ter a sua experiência com Deus. Mas um dia ele teve uma experiência com Deus. Ele disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Isaías teve uma experiência com Deus. Ele disse, Senhor, ai de mim, eu vi a tua glória, e sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de pessoas de puros lábios. Eu vou morrer. E Deus disse, você não vai não, Isaías. Ele disse, então Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero cumprir o propósito do Senhor na minha vida. Eu quero cumprir o propósito do Senhor na minha geração. A tua vida tem que fazer sentido. Você tem que ter um propósito. Você não pode ser um barco sem leme. Todos os ventos não podem soprar ao teu favor. Você não pode ir a todos os lugares. Você não pode comer qualquer coisa. Você não pode beber qualquer coisa. Você é especial. Deus tem um projeto. Ele disse em Jeremias 29:11, sou eu é que sei os planos que eu tenho a teu respeito. Aleluia. Quem sabe os planos a teu respeito? Quem sabe os planos a teu respeito? Quem sabe os planos a teu respeito? Então invista tempo com Ele, para Ele revelar o seu coração. Invista tempo com Ele. Aleluia. Aleluia. A maior de todas as tragédias não é a morte, minha gente. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósito na vida. Interessante que Deus diz para Jeremias 29:11, Jeremias, não é o seu pai, por mais boas intenções que ele tenha para você, não é o seu pai que sabe os planos para você. Não é a sua mãe, não são seus amigos, não é o pastor, não é o padre, o papa, o apóstolo. Não é o seu patrão. Eles podem ter boas intenções para você, Jeremias, mas sou eu é que sei os planos que eu tenho a teu respeito. Se você tentar agradar todas as pessoas, você corre o risco de fugir dos planos que Deus tem para a sua vida. Porque o fato das pessoas não saberem os planos que Deus tem para a sua vida, em alguns momentos elas não vão entender você, elas não vão compreender você, e muitas delas vão até abandonar você. Muitas delas vão até abandonar você. Mas se você estiver firme no propósito de Deus para a sua vida, fique tranquilo, você vai ser como massa de pão. Quanto mais batem em você, mais você vai crescer. Quanto mais tentam puxar o seu tapete, mais Deus te abençoa. Quanto mais tentam te caluniar, mais Deus te leva para o sucesso e para a vitória. Aleluia, viva nos propósitos de Deus para a sua vida, meu irmão. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, ou de acordo com o seu que atua em nós. Preste atenção, não olhe para o seu currículo acadêmico, não olhe para a sua vida financeira, sua condição financeira, não olhe para a sua família ou para a sua história, porque quando Deus decide fazer, Ele não faz de acordo com as suas posses, Ele faz de acordo com o poder dEle. É dele. Porque dele e para Ele são todas as coisas. Se coloque de pé, por gentileza. Conhecer o seu propósito simplifica a vida. Conhecer o seu propósito simplifica a vida.
Isaías 26:3 diz: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Olha que coisa linda, meus irmãos. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está. O seu propósito está firme em Deus? O seu propósito está firme em Deus? Porque se o seu propósito estiver firme em Deus, Ele vai te guardar em perfeita paz. Ainda que 1000 caia à tua direita, 10.000 à tua esquerda, você não será atingido. Nenhum mal chegará à sua tenda. Você vai começar a semana em paz, descansado, feliz. Você vai dormir em paz, você vai acordar em paz. Você vai tomar café em família em paz. Você vai para o trabalho em paz. Você vai para aquela reunião em paz. Você vai assinar aquele contrato em paz. Você vai fechar o negócio em paz, porque a sua confiança está nele. E se a sua confiança está nele, é Ele que vai te guardar, é Ele que vai te proteger, é Ele que vai te abençoar, de acordo com o poder dele que atua em você, meu irmão. Aleluia, 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 aleluia. Efésios capítulo 5 versículo 17: portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Diga para Deus, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Diga a Deus, qual a vontade do Senhor para a minha vida? Qual a vontade do Senhor para a minha vida? Eu quero cumprir o teu propósito nessa terra. Qual o propósito? Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão adiante. Ei, prossigo. Diga aí com os olhos fechados e as mãos sobre o seu coração, diga: eu vou prosseguir. Diga: eu vou prosseguir. Somente a igreja no 3, 1, 2, 3. Outra vez. Agora vamos completar a frase: eu vou prosseguir para o alvo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. O chão que eu piso és mais real que o mar em meus pulmões. Teus pensamentos